A paz do Senhor, irmãos, a nossa terceira aula aqui de Atos dos Apóstolos. Pensa na aula passada o que deu que falar. Muitos que diziam pentecostais descobriram que não eram pentecostais. E muitos que acharam que era avivado, simplesmente alguém que não era avivado. Estão enganados a respeito do que é ser pentecostais. Esse livro de Atos vai dar o que falar. Esta apostila, hoje mesmo, na aula de hoje vai estar surpreendente. Vamos surpreender crente aí, tá? Vamos ler a Bíblia Sagrada aqui em João, capítulo de número 20 e versículo de número 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. É muito importante. Muitas pessoas acham que os crentes receberam o Espírito Santo no dia da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecoste. Errado. Jesus já tinha agora trazido a eles, soprado sobre ele a virtude do Espírito Santo. Então, eles seriam agora revestidos de poder. O poder eles já tinham, agora teria revestimento. É muito importante você lembrar que muitas pessoas têm o Espírito Santo, porém, a evidência de falar em línguas estranhas, ou sapatear, como disse o pentecostais, isso não é ter o Espírito Santo. Por isso que o batismo no Espírito Santo não salva ninguém, pessoal. Tá? É por isso que tem uma igreja, sei que alguém diz, aquela igreja não crê no batismo no Espírito Santo, mas crê no Espírito Santo. Eles talvez não creem nas evidências de falar em línguas, tá? Mas a igreja católica acredita que o falar em línguas. O que é falar em língua? Nós vamos ver hoje que na descida do Espírito Santo, nós vamos trazer aqui dois termos que eu gostaria que vocês pesquisassem aí, que vocês estão errados. Que vocês se dizem pentecostais, que falam língua estranha, fala coisa nenhuma, tá? Fala línguas estranhas, coisa nenhuma. Pastor, o que é isso? Eu falei para vocês que ia ser forte, tá? Vamos primeiro entender o que é línguas estranhas. Primeiro, para entender o que é línguas estranhas, é conhecido no meio científico como xenolalia. O que é xenolalia? Xenolalia que vem de xenolar, que é linguagem, tá? Nós vamos entender então o que é essa xenolalia. Xenolalia é aquilo que aconteceu no dia de Pentecoste. Eles falavam em outros idiomas, sem ter mesmo estudado. Então, a xenolalia, ela é de conformidade que você fala a língua de um país. Por exemplo, você é brasileiro e fala americano, fala alemão, sem conhecer, sem ter ido nesse estado aí, então, ou nesses países. Ou então você fala em línguas estranhas. Quando você fala um idioma alemão, quando você fala um idioma inglês, você é de outro país, então você fala xenolalia. Aí sim é línguas estranhas. Pastor, e quando eu falo em uma língua que eu não compreendo e não é língua daqui? Aí sim. Então nós chamamos isso de glossolalia, conhecida também como a língua dos anjos. Então tem muitas pessoas falando a língua dos anjos, achando que está falando em línguas estranhas. Então tem muitos aí que nunca falam línguas estranhas. Diz, fala em línguas, irmão, fala em línguas estranhas. Não é línguas estranhas. Línguas estranhas é quando você fala a língua de um outro país que você nunca foi lá. Isso é conhecido como xenolalia, e também quando você fala a língua dos anjos é glossolalia, tá, pessoal? Mas vamos aqui aprender um pouco mais. Tem crente aí que vai falar, eu nunca falei línguas estranhas dentro da igreja. Vamos para a nossa apostila? Aqui eu quero ser rápido também, sem ser afobado, tá? Para a aula ser gostosa. A pesquisa da semana para você estar falando no grupo, o que é glossolalia, o que é xenolalia. Vamos entender aqui? No item da nossa apostila a descida do Espírito Santo. O rei Davi planejou a edificação do templo e reuniu os materiais necessários, mas foi Salomão, seu sucessor, quem erigiu o templo, quem construiu. Jesus igualmente planejou a igreja durante seu ministério terreno, tá? Preparou os materiais humanos, porém deixou seu sucessor, o representante, que é o Espírito Santo. O trabalho de erigi-la, foi no dia de Pentecostes que esse templo espiritual foi construído e cheio da glória do Senhor.
O dia de Pentecostes era a inauguração da igreja e o cenáculo, o local dessa comemoração. Lembramos bem quando alguém diz: a casa foi cheia da glória de Deus. E isso lá no tempo passado. Agora aquele local, agora nós somos a arca, tá pessoal? Nós, como somos a arca do Senhor, levamos a presença do Senhor, e agora também conhecido como templo do Espírito Santo de Deus, nós fomos reedificados, levantados pelo Espírito. Mas o material, quem ajuntou foi Jesus. Jesus foi lá, ganhou no sacrifício da cruz a forma, a nossa salvação, o material, e o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, vem cá e encheu-nos, nos encheu e fez ali morada, juntamente com ele, o Deus Pai Todo-Poderoso. Então entendemos que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aconteceu a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, porém isso não quer dizer que ele já não manifestava em outras épocas. Lembra lá na restauração da terra, na terra no sentido caótico ainda, no Gênesis capítulo de número 1, certo? Que a terra, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então ele tinha esse complemento. Lembra quando ele descia sobre Davi dedilhava a harpa? Lembra quando ele descia também ali sobre Sansão adquiria força sobrenatural? Quando então ele sempre veio sobre os homens, sobre as mulheres, sobre Débora, certo? E assim sucessivamente. Porém não havia permanência aqui, porque lá no Gênesis capítulo de número 6 e versículo 3, Deus diz: eu não darei meu espírito ao homem, certo? Porque o homem é má, mas pela a intervenção de Jesus, que ele disse: eu rogarei ao Pai e ele enviará. O que é rogar? É suplicar, se humilhar. Jesus está dizendo: eu vou me humilhar diante do Pai para ele vos dar um outro consolador. Então é isso que Jesus está dizendo: eu vou preparar para que ele venha edificar, encher a casa. Então entendamos aqui, não era para o homem ter o Espírito de Deus, era para o homem ter simplesmente a virtude. Porém Deus agora deseja compartilhar com o teu espírito. Eu vou tocar em um ponto muito polêmico aqui. Eu acho que eu vou aqui encarnar o Silas Malafaia hoje aqui, tá? Vou tocar num ponto polêmico aqui. Qual ponto polêmico? É por isso que muitas pessoas, quando se diz ser muito aí cheio de Deus, acaba blasfemando contra o Espírito Santo. Ah, é? Parece você ter surpresa, mas as pessoas que mais blasfemam contra o Espírito Santo é aquelas que dizem ser pentecostais. Tem muita gente perdida aí achando que está salvo. Eita, o que eu estou falando aqui? Exatamente. O que é blasfema contra o Espírito Santo? É atribuir aquilo que é de Deus a demônios ou a homens. Entendeu? Isso é blasfema contra o Espírito Santo. E Jesus disse que nem nesse século, nem no porvir, terá perdão. Então, isso que é tão gostoso aqui, do melhor de Deus, ele repartiu conosco. Então, quando você diz, aquilo foi da carne, aquilo não é de Deus, aquilo é demônio, falando, cuidado que você pode estar tocando em algo que é do Espírito Santo de Deus. E você pode, então, estar blasfemando. Você quer ser tão cheio de Deus, sem conhecer o que é o Espírito Santo. Não, cuidado. Então, o que eu quero dizer aqui, aquilo que nós não tínhamos acesso, agora nós temos, por intermédio da súplica de Jesus, e a descida do Espírito Santo passou agora a ser uma marca em nossas vidas. Então, como na Rua Azul, em outros movimentos tão grandes que teve aí, com a evidência da descida do Espírito Santo, trouxe aí os dons de língua, como os discípulos falaram em outro idioma, mais de 15 idiomas, falando em línguas estranhas, tá? E falando também as línguas celestiais, como Paulo diz que falamos, aquele que fala em línguas, certo? Em mistério, fala com Deus e edifica a si mesmo. Então, quando estou falando em mistério, falando em língua dos anjos, eu estou falando, me edificando com Deus. Então, na descida do Espírito Santo, Jesus tinha preparado já aquilo, o cenário. Porém, ele convida agora o Espírito Santo para edificar. Ou melhor, ele repartiu daquilo que ele tinha mais especial comigo e com você. Devemos ter cuidado aí para receber esses dons quão maravilhoso que a qual foi manifesto no dia de Pentecostes. Vamos lá. O dia de Pentecostes, lembra bem da aula passada que falamos?
o dia de Pentecoste. Já pensou se você fosse ser pentecostal, igual você disse que todo dia para você era dia de Pentecoste. Mas como você é pentecostal de corpo, alma, espírito e sinceridade com Deus, você pode fazer dia de Pentecoste todos os dias sim na tua vida. Vamos lá. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, o nome Pentecoste, derivado da palavra grega de 50, era dado a uma festa religiosa do Antigo Testamento. A festa era assim denominada por ser realizada 50 dias após a Páscoa. Vamos lá? Jesus foi morto na Páscoa, certo? Na Páscoa, então, foi contado 40 dias a Páscoa, juntamente com mais 10 dias que Jesus tinha sido assunto ao céu, certo? Depois de 40 dias que Jesus ali, certo? Mais 10 dias, 50. Desce então o Espírito Santo no dia de Pentecoste, o dia de Pentecoste, no dia das festas das primícias, certo? Então entendemos, quando você dizia que era pentecostal porque pulava e gritava, você não era pentecostal coisa nenhuma, você era um barulhento, alguém que tinha manifestação do Espírito Santo e você extrapolava mesmo como dever e deve, como se Deus queira te usar aí, porém não era pentecostal, tá? Vamos lá. Mais um pouquinho. Observe sua posição no calendário das festas. Em primeiro lugar, festejava-se a Páscoa. Nela se comemorava a libertação de Israel do Egito. Celebravam a noite em que o anjo da morte alcançou os primogênitos egípcios. Enquanto o povo de Deus comia o cordeiro em casas marcadas com sangue. Esta festa típica a morte de Cristo e o Cordeiro de Deus, cujo sangue nos protege do juízo divino. Preste atenção aqui, vamos aprender mais aqui uma tipologia, tá? É tipologia que eu vou estar falando para vocês aqui. O anjo da morte, a qual quando foi concedido aos egípcios, é o pecado, tudo mais. Agora, o cordeiro, ao qual o povo de Deus estava comendo, tipificava a Cristo, tá ok? O Pentecoste para nós, nesses dias, depois da Páscoa, vem o Espírito Santo, a primícia. Nós somos primícia de Cristo, tá ok, pessoal? Somos aí como eu posso falar melhor para você? Somos aí a sua porção, o seu resgate, tá? Vamos lá, um pouquinho, aqui. No sábado após a noite de Páscoa, os sacerdotes colhiam o molho da cevada, previamente selecionado. Eram as primícias da colheita que deviam ser oferecidas ao Senhor. Cumprindo isso, o restante da colheita podia ser ceifado. A festa típica, Cristo, as primícias dos que dormem, pode ver lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, o Senhor foi o primeiro ceifado dos campos da morte, para subir ao Pai e nunca mais morrer. Sendo as primícias a garantia de que todos quantos nele creem, segui-lo-ão pela ressurreição, entrando na vida eterna. Como Cristo foi primícia aí em Deus, nós seremos primícia em Cristo, saindo aí como a garantia da ressurreição para servirmos o Senhor todos os nossos dias para toda a eternidade. Tá, pessoal? Vamos lá. 49 dias eram contados após o oferecimento do molho, movido diante do Senhor. E no 50º dia, o Pentecoste, eram movidos diante de Deus, os dos pães. Os primeiros feitos da ceifa de trigo, não se podia preparar e comer nenhum pão antes de oferecer os 2 primeiros a Deus. Isto mostrava que se aceitava sua soberania sobre o mundo. Depois, outros pães podiam ser assados e comidos. O significado típico é que os 120 discípulos no cenáculo eram as primícias da igreja cristã, oferecido diante do Senhor por meio do Espírito Santo. 50 dias após a ressurreição de Cristo, era a primeira das inúmeras igrejas estabelecidas durante o Pentecostes, tá? Vamos lá aqui um pouquinho mais, o falar em língua, tá, pessoal? O falar em língua. Apareceu em seguida a realidade do qual o vento, que é o símbolo que é do Espírito, em todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Isso xenolalia, tá? Falar em outras línguas, em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse.
O que produz esta manifestação? O impacto do Espírito de Deus sobre a alma humana é tão direto e com tanto poder que a pessoa fica em êxtase, falando de modo sobrenatural. Isto pelo fato de a mente fica totalmente controlada pelo Espírito Santo. Lembrando bem, pessoal, que Deus tinha uma obra para fazer no meio daquelas 15 nações e ele só podia fazer por intermédio do Espírito Santo. Por quê? Porque muitos daqueles homens não conheciam nenhuma das províncias representadas, das 15 províncias representadas. Mas quando Pedro se levanta a falar em vários idiomas, os discípulos falando em vários idiomas ali, certo? Eles ficam perplexos e aí eles se convertem a Deus. Então, o trabalhar e a descida do Espírito Santo vem a somar em nossas vidas. Seja você uma pessoa cheia do Espírito Santo. Deixa Deus trabalhar, entenda o trabalhar do Espírito Santo em tua vida, para que você venha então dar frutos e colher aí as primícias da terra. É importante saber, pessoal, que Deus tem uma obra na vida de cada um, tá? E isso, nesta obra que Deus tem nas nossas vidas, é necessário também entender o chamado a qual Deus nos chamou e para qual fins nós fomos chamados. Nós vamos entender então, e eu quero que vocês pesquisem sobre xenolália e glossolalia. É o trabalho desta semana. Deus abençoe a cada um de vocês. Será que você fala em línguas estranhas mesmo? Ou você só fala na língua dos anjos? Eu te pergunto. A paz do Senhor. Até a próxima aula, querendo Deus. Tem gente que não fala nenhuma.